Luneta Sonora na área. E o episódio de hoje, depois de várias tentativas de gravar, porque eu já fiz isso umas 10 vezes, começando, me enrolando, me atrapalhando, e é assim mesmo, né? É o normal de quem grava um episódio e quer que as coisas saiam do jeito que tem que sair. Mas muitas vezes isso não acontece, né? Mas vamos que vamos, né? O episódio de hoje é o que eu chamo de manifesto da fase atual, não só do Luneta Sonora, mas dos meus próprios projetos, do meu site como um todo. Então, revolução criativa em curso não vou encarar aqui como se fosse um buzzword, mas como uma prática real. Mudança de ritmo, de processo, de posicionamento, de um olhar sobre comunicação e, é claro, do tripé, arte, cidade e comunicação. O foco aqui não é a novidade, é uma virada interna que eu estou iniciando, que é sair do automático, questionar formatos prontos, reorganizar o fazer criativo, assumir escolhas mais conscientes, transformar o processo em discurso. É um episódio que eu quero começar aqui para deixar claro que a revolução não é estética apenas, ela é mental, estratégica e cotidiana, que são pequenas decisões que somadas mudam tudo. É um tema que conversa direto assim com a própria retomada do design da identidade visual, que foi o que gerou essa revolução criativa, sistemas criativos, o tempo como recurso e uma moeda valiosa no sentido de que quanto mais tempo você consegue ganhar, mais tempo você consegue criar e e não criar por criar, uma criação com qualidade. A imperfeição como valor diante das tantas tentativas que eu estava fazendo ou começando desse vídeo, antes desse vídeo começar, eu já tentei umas 10 vezes. E esse é o vídeo que está valendo. Pertencimento e trajetória. Então, bora para a base desse manifesto que eu tenho aqui. Um manifesto calmo, que é mais atitude, aliás, do que barulho. Então, bora lá. Quando se fala em revolução criativa, muita gente imagina ruptura total, mudança brusca, estética barulhenta. Enfim, pensa que tudo vai ser diferente daquilo que você já fez. Mas a revolução que está em curso aqui é outra. Ela acontece no silêncio das decisões diárias, no ajuste fino do processo, na coragem de mudar de rota sem precisar anunciar isso aos quatro ventos. Criar também é saber quando desacelerar para reorganizar. A revolução criativa ela começa assim, quando o automático deixa de servir. Quando repetir fórmulas já não empolga. Quando sempre foi assim vira um incômodo. Porque, não é porque as coisas são como elas são que tem que ser como elas são para sempre. Eu encaro da seguinte forma, que em time que está ganhando, posso mexer uma peça ou outra. Porque se eu ficar naquela máxima de que um time que está ganhando não se mexe, os adversários vão saber como é que eu vou jogar. E eles vão jogar como eu jogo. E aí eles vão saber e desconcertar completamente. Então, é sobre isso também. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. Como eu acabei de dizer, não é criar por criar, é criar com qualidade. Sobre entender por que se cria, para quem se cria e o que sustenta esse movimento no longo prazo. Criatividade sem consciência vira desgaste. Consciência sem ação, ela vira paralisia. E a revolução acontece no equilíbrio entre as duas. Então, esse processo da revolução criativa acontece justamente por isso, para assumir escolhas, abandonar o excesso, revisitar métodos, redesenhar sistemas visuais, fluxos de trabalho e até expectativas pessoais. As expectativas que você cria no ano inteiro, mas como eu acabei de comentar no 31 Conversas, você não pode simplesmente pegar essas expectativas que você desenvolveu, que você depositou no ano inteiro e jogar todas elas nesses 9 primeiros dias do ano que já se passaram. Você ainda tem mais 356. Mudar não significa negar o passado, porque você já construiu um monte de coisas ao longo desse tempo. E isso significa que você... Então, o que isso significa?
na questão de mudar não significa negar o passado. Significa reconhecer o que funcionou, agradecer e seguir adiante. Afinal de contas, amar e deixar ir também. Toda revolução criativa é também um processo de edição, corta ruídos, ajusta foco e abrir espaço para o que realmente importa. Não só no Luneta Sonora, mas também em todos os projetos que eu estou desenvolvendo. Essa revolução, ela se manifesta na forma de pensar o conteúdo, os formatos e o tempo. Menos pressa, mais intenção, menos performance e mais processo. A criação, ela deixa de ser uma resposta imediata e passa a ser construção contínua. A arte, a cidade, a comunicação, elas seguem como pilares, mas agora observados com um olhar mais maduro, mais crítico e mais sensível ao contexto. Afinal de contas, eu também sou daquela máxima de você olhar as cidades que existem dentro da cidade, das cidades que ninguém conhece. E é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente e que também faz parte desse conceito de revolução criativa em curso. Então, revolução criativa ela não é tendência, é posicionamento. É entender que criar também é resistir ao óbvio, ao raso, ao descartável. É escolher profundidade em um cenário que valoriza a velocidade. É aceitar que errar faz parte, que ajustar é necessário, que o processo nunca está realmente pronto. Então esse episódio de hoje é um convite. Um convite para quem sente que algo precisa mudar, mas não sabe exatamente o que precisa mudar. Às vezes a revolução não começa com uma grande ideia, mas com uma pergunta simples. O que precisa ser reorganizado para que a criação volte a fazer sentido? O que eu preciso mudar em mim mesmo? O que precisa mudar na criação? É isso. A revolução criativa, ela está em curso. E ela começa de dentro para fora. E ela já começou. Tudo vai ser diferente, pode crer. Ok? Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast, na sua plataforma de áudio preferida, nos sites, no YouTube, no Spotify em versão em vídeo e nas demais plataformas é versão em áudio. Nas redes sociais, @Josivandra vai lá, no X e no Tumblr, @Josivandra. Eu já praticamente decorei esse texto de tantas vezes que eu falei, esse texto de encerramento. E eu acho bom, porque pelo menos você cria e desenvolve uma marca no audiovisual. E a gente se encontra por aí, né? A gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.